E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta a mais um Presto Pra Quê, né? Hoje nós vamos conhecer mais uma profissão, beleza? E para compor essa linda mesa, vamos falar aqui com Arthur, com o João e com o convidado mais especial, prata da casa aqui, o Matheus de Paulo. Vamos nos apresentar? Oi, eu sou o Arthur Barbosa, do primeiro ano, e tenho interesse em engenharia, por isso eu gostaria de fazer algumas perguntas durante o programa. Meu nome é João Pedro, eu tenho 15 anos, sou aluno do primeiro ano e eu não tenho muito interesse em engenharia, mas eu gosto de conhecimento. Eu me chamo Matheus, eu sou ex-estudante do Colégio Metropolitano e atualmente também sou estudante da UFG, faço engenharia mecânica e vim aqui para conversar e tal, tirar algumas dúvidas do pessoal e a gente conhecer um pouco mais da engenharia. Galera, essa mesa vai ser magnífica porque não sei nada sobre engenharia. Nada mesmo, não sei pra que serve, de onde que vem. O que eu conheço de engenharia é o que a galera do Uber me fala, né, velho? Mas a gente vai ver até onde isso é mito, onde isso é verdade. Matheus, antes de a gente entrar nessa parte da engenharia, e quando a gente convida a galera aqui, né, eu sempre peço pra galera falar um pouco sobre como que foi o ensino médio, como que foi o ensino fundamental, porque às vezes a gente tende a escolher um curso não por aquilo que a gente gosta, mas eu vou me afastar daquilo que eu detesto, né? Então, eu nunca escolheria história, eu, Matheus, porque eu não gosto de ler. Eu nunca escolheria tal coisa porque eu não gosto daquilo. Como que foi seu ensino médio? Você já tinha essa ciência de que gostaria de falar sobre engenharia o resto da sua vida? Você tinha outro curso em mente? Você estava bastante, não estudava? Como que foi isso? Engenharia caiu no seu colo? Não. A escolha do meu curso foi um processo gradual que veio desde o fundamental, na verdade. Assim, eu sempre gostei, sempre tive facilidade de aprender todas as matérias, me dava bem com os professores. E principalmente aqui no colégio sempre foi um ambiente muito acolhedor em todos os sentidos. Mas eu tinha uma facilidade maior ainda e um gosto a mais pelas matérias de exatas. Matemática, depois veio física, química. E por causa disso, vai dando ali alguma pista do que eu ia acabar escolhendo, né? Ali pelo 9º ano, quando eu tive física pela primeira vez, eu já comecei a ver que era aquilo ali que eu gostava, mais do que o restante. Então eu comecei assim a pensar, o que eu vou fazer, e assim, a primeira escolha para quem gosta dessas matérias de exatas é pensar em engenharia. E depois disso eu fui pensando assim, qual delas, porque são muitas. Você não tinha pensado em física? Pensei também, inclusive, mais no ensino médio, pensei mais ainda em física, matemática. A engenharia veio primeiro. Física, matemática, essas matérias assim mais específicas, porque a engenharia abrange todas as exatas. Essas matérias mais específicas eu pensei depois. Física eu pensei bastante, porque assim, era a minha matéria preferida. Mas eu vou falar porque que eu não escolhi física e acabei preferindo engenharia. Mas voltando, durante isso no médio eu fui pensando, fui afunilando assim, qual das engenharias eu poderia fazer. Existem várias, assim, dezenas. E acho que uma das coisas que me ajudou a escolher foi a quantidade, assim, o que eu poderia fazer, né? Quais cursos estavam disponíveis pra mim. Minha principal opção era o UFG, porque sou de Goiânia e queria continuar aqui. Então eu dei uma olhada nos cursos que tinha na UFG e as principais assim que mais me interessaram foram a engenharia civil, engenharia mecânica e a engenharia elétrica. Só que ao decorrer ali, conhecendo um pouco mais do curso, vendo as matérias do ensino médio, vendo o que eu iria estudar, vendo com que trabalha, a engenharia mecânica foi me despertando mais interesse. Agora, voltando para a física, por exemplo, por que eu acabei não escolhendo? Apesar de eu sempre ter sido apaixonado por física, por essa área, e eu também gostar de ensinar, já tive alguma experiência dando aula, ajudando alguns colegas e tal, pelo menos na minha opinião, eu via que era uma área que não era reconhecida e recompensada como eu desejaria. E eu acho que eu me sentiria frustrado escolhendo. Hoje até vejo que eu tinha uma visão um pouco diferente do que é na realidade, mas nessa época minha visão foi essa. Então foi isso que me fez optar por escolher a engenharia. Você tá falando dessa ideia da recompensa financeira? Também, e a forma como os professores
assim, eu via, eles eram tratados de uma forma como eu acho que deveria ser melhor, entendeu? Eu tenho um respeito muito grande pela profissão da educação, pelo profissional da educação, e pelo menos na minha opinião não era tratado como deveria ser. E eu essa ideia pra mim acabava sendo algo assim, não queria viver isso, eu acho que eu iria me frustrar um pouco. Como deveria ser? Vamos aproveitar aqui, né, e ver como que deveria ser tratado o professor. Fala pro pessoal do Brasil aí, como Bom, que eles devem tratar a gente. Primeiramente, eu acho que financeiramente deveria ser melhor remunerado. Eu acho que a profissão da educação, não vou dizer que é a mais importante, mas é uma das mais importantes, porque aquele clichê, né, forma as outras. Mas eu acho que isso é fundamental, porque assim, eu vejo por mim, vejo na experiência que eu tive com outras pessoas que estudam comigo, uma educação de qualidade é transformadora, transforma a vida de uma pessoa. Então, eu vejo um papel muito, muito importante, assim, do professor e dos outros profissionais que estão inseridos na educação. Eu vejo um papel que no Brasil, assim, não vou falar de outros países, porque eu não tenho tanto conhecimento, mas no Brasil eu acho que não é reconhecido como deveria ser, não é remunerado, não é respeitado. Dentro das faculdades você vai ver os cursos de bacharelado, de licenciatura, você vê que são cursos muitas vezes deixados de lado, preteridos em função de outros, assim. E eu acho que isso é totalmente errado, porque quando você tem quem forma a base não é bem capacitado, não é bem reconhecido, o que você pode esperar do restante? Então, pra mim, acho que não condizia com o que eu acreditava. Aí você escolheu Engenharia mecânica. em que ano? Eu tomei minha decisão pra valer em 2018, no meu terceiro ano. Mas, assim, eu acho que desde o segundo ano ali eu já tinha quase certeza que seria engenharia mecânica. Eu ainda tava um pouquinho entre a engenharia civil e um pouco da engenharia elétrica. A engenharia elétrica, no terceiro ano, eu tive a matéria de elétrica, aí eu tive certeza que eu não queria fazer. Não gostei. E é aquela ideia, né? Eu me afasto daquilo. Acontece. Tem muito, né? Sim. Você decidiu no terceiro ano, Isso. né? Você tá na primeira série do ensino médio. Já quer engenharia. Sim. Por quê? Porque meu pai e meu meio-irmão mais velhos formaram em engenharia elétrica e de software. E meio que eu cresci nesse ambiente mais com isso e meio que eu criei gosto pela coisa. Você já sabe qual que você quer? Sim, quero engenharia elétrica e de software. Quero fazer os dois. Você quer juntar seu pai e seu irmão. Não, o meu pai é formado em Nas software duas? e elétrica. Ah, Sim. e seu irmão? Meu irmão de software. Isso. Seu pai é professor, né? Você falou? Professor no IF, isso. Você quer distância de engenharia. Nossa, cara, eu penso em fazer design. Mas é aquilo que ele falou, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção no ensino médio, porque você tem tantas coisas que você gosta, por exemplo, eu gosto de animação, eu gosto de fazer PowerPoint, é um prazer pra mim fazer PowerPoint, eu gosto de fotografia, então acaba que é uma confusão, porque, não, deixa eu fazer o curso daquele ali, mas peraí, eu gosto daquele, então deixa eu fazer o curso daquele ali. Então uma confusão e acaba se pegando, pensando, o que eu vou fazer? Eu acho que, assim, nesse sentido, apesar de eu ter dito que a engenharia sempre teve ali no meu radar, como eu disse, eu gostava das outras matérias, eu tinha facilidade, então cogitei muitas vezes, pensei em outras matérias, por exemplo, não sei se ainda tem aqui o Espaço das Profissões, a escola vai lá? Tem. Pois é, em 2017, 2018 a gente foi, e eu visitei diversos cursos, fui lá na zootecnia, fui no jornalismo, fui na matemática, passei na letras e tal, então eu fui conhecendo, e eu cogitei muito também em jornalismo, porque o Thiago lembra, eu gostava muito de redação, achava muito interessante, eu gostava muito de escrever, de conhecer a história, de contar a história, cogitei, não tanto na época, mas hoje, por exemplo, é um curso que eu aprendi a gostar, psicologia, assim, coisas dessa área eu aprendi a gostar, mas eu acho que o que mais, assim, acaba sendo determinante, às vezes não é nem o que você gosta tanto de estudar, mas com o que você quer trabalhar. Porque eu acho que isso, na minha opinião, é o fator, assim, que vai definir entre o que é gosto e o que você quer trabalhar com aquilo. Porque às vezes você gosta muito de alguma coisa, mas você não quer trabalhar com aquilo.
Às vezes aquilo pode ser só um hobby, tá tudo bem. Tem até uma brincadeira que o povo fala assim, se você ama alguma coisa, começa a trabalhar com ela que você nunca mais vai amar, você vai odiar tudo. É colocar aquela música que você gosta como despertador, né? É quase isso. Então, acho que, assim, o ideal, como se tivesse, não tem como ser ideal, né? Mas, assim, se eu fosse aconselhar alguém que tá nesse momento de escolha hoje, seria olhar para o que você gosta, assim, no ramo, digo, das matérias, do conhecimento, mas também para o que você quer trabalhar. E, claro, considerar questões de mercado, do que vai fazer, se vai ter disponibilidade, se vai ter demanda. Então, tentar fazer uma conjunção desses fatores e não ficar só em um. Porque às vezes você vai escolher algo que você gosta muito, mas o mercado para trabalhar é inexistente. Aí é difícil. Aí você se arrepende daquilo que você gosta. Aí você começa a odiar o que você gostava. E acontece, eu já conheci gente que aconteceu isso. Matheus, aí quando você fala assim, cara, eu não quero elétrica, eu sei por que eu não quero elétrica, não é porque eu não conheço o curso, mas é porque a parte de física elétrica ali não deu muito certo. Qual a perspectiva que você tinha da mecânica? Assim, vou fazer engenharia mecânica. Você tinha o que de perspectiva do curso de conhecimento? Bom, eu já, na época que eu escolhi, eu já tinha olhado a grade, já tinha visto mais ou menos o que estudava, e vi que era a parte que eu gostava. Era assim... Essa grade você viu no site da UFG? Isso, no site pesquisei da faculdade? no site da UFG, só para pesquisar Engenharia Mecânica UFG, tem lá disponível as matérias que estudo, tem alguns vídeos assim apresentando um pouquinho do curso, e assim, não só da UFG, mas se você pesquisar Engenharia Mecânica, você vai achar muito material de outras faculdades e tal. Normalmente é quase o mesmo, é por obrigação até de currículo. Então eu já tinha noção mais ou menos do que estudava, do que atuava. E era bem assim a minha parte preferida ali na física. Não sei se se divide assim ainda, mas eu lembro que era física no primeiro ano era a parte mecânica, no segundo ano era ali ondas, termodinâmica, e no terceiro ano vinha elétrica. Então a parte mecânica, como o próprio nome diz, pegava muito da mecânica e da parte de termodinâmica. E eram as duas partes que eu mais gostava. E aí, vendo também o mercado de atuação e tal, vendo o que faz. E uma coisa, inclusive, pra mim, foi bem decisiva entre a elétrica e a mecânica, é que, pra mim, pelo menos, a elétrica era muito abstrata. É algo, assim, muito circuito, muito... Eu gosto de ver, assim, eu trabalho melhor vendo a coisa funcionando, consigo imaginar o negócio ali. Então, isso pra mim também foi um fator, assim, importante. A engenharia civil... ela é bem parecida com a mecânica em alguns pontos. Também é algo bem concreto ali. É algo bem... assim, você consegue enxergar exatamente. E as matérias também pegam muito da área da mecânica. Mas a mecânica tinha algumas coisas que me despertavam mais interesse. Por exemplo, eu gostava de automobilismo. Você quer movimento, não eu gosto de ver as coisas movimentando. Eu sempre gostei de mecanismos, de engrenagem, de ver... um motor de um carro, de ver um robô funcionando. Então isso tudo assim era o que eu gostava, que eu achava interessante, mais do que ver um prédio sendo erguido, por exemplo. E isso era o que você esperava do curso? Sim. Montar motores, entender engrenagens, essas coisas. Sim. Achou isso lá? Sim. Não 100%. E não digo porque não tem no curso, mas é porque tem outras coisas, muito mais. O curso da UFG, eu posso falar pelo da UFG, é um curso de formação ampla. Ou seja, é um curso que vai capacitar o profissional para trabalhar em todas as áreas da mecânica. Tem alguns cursos que são mais focados em uma área específica. O curso da UFG vai ser abrangente, então você vai ter que ver um pouco de tudo. Já falando um pouco de como é a grade do curso de engenharia mecânica, ele é dividido em 3 grandes áreas. A parte de materiais e processos de fabricação, que vai estudar ali qual o melhor material para você utilizar em algum projeto, como você vai trabalhar esse material, se você vai pegar uma barra de ferro e vai usinar ela, ou você vai conformar, enfim, como você vai pegar o material e transformar em algo útil. Existe essa prática lá? Existe. Ou só a teoria? Tem muita teoria, mas tem muita prática. Os laboratórios são bons? São. Assim, o laboratório de engenharia mecânica, os laboratórios de engenharia mecânica da UFG são muito bons. Você achou isso tudo no seu curso? Isso que você queria ou não? Achei. O que eu imaginava assim, da engenharia mecânica eu encontrei. Mas é importante frisar que não foi só isso. O curso de engenharia mecânica tem isso, claro, mas tem muito mais coisa. É um curso abrangente.
O curso da UFG, assim, eu posso falar mais, que eu faço, é um curso que busca capacitar o profissional para atuar em todas as áreas da engenharia, ou pelo menos quase todas. Tem alguns cursos em outras faculdades que eles são mais específicos, eles vão dar uma habilitação para o profissional para trabalhar em uma certa área, e ele, claro, vai aprender melhor, mais especificamente dessa área, mas ele não pode trabalhar em todas. E o curso da UFG, não. Ele tem um caráter abrangente. Então, você vai ver quase tudo da indústria mecânica, por assim dizer. Inclusive, eu acho interessante assim, pontuar como é que é a divisão do curso, que já dá para ter uma noção de como é que funciona assim, essa dinâmica. Nosso curso tem uma base teórica que é semelhante às outras engenharias, que vai ter ali cálculo, física, química, essas matérias mais... É um núcleo comum. Isso, é o que a gente chama de núcleo Ele comum. vai fazer elétrica, ele vai fazer o mesmo cálculo, a mesma parte. Quase tudo, assim, talvez tenha uma matériazinha ali ou outra que tenha um pouco de diferença, mas dessa parte inicial ali, nos primeiros 2 anos, é 80% o mesmo, assim, para engenharia civil, para computação, para mecânica. Inclusive, acontece muito a gente pegar matérias com as outras engenharias, nesse começo. Aí depois a gente vai para o que a gente chama de núcleo específico, né? São as matérias de cada curso. Na engenharia mecânica a gente vai ter 3 grandes áreas. Seria a parte de materiais e processo de fabricação, que está relacionado ao processo de você escolher qual material você vai utilizar para fabricar alguma coisa, qual material é adequado para uma certa situação, qual o custo, se ele vai resistir aos esforços e tudo. E como trabalhar esse material. Se você pega um metal lá na siderúrgica, até ele chegar para virar, sei lá, a porta da sua geladeira, teve uma série de processos que ele precisou passar, e aí a gente vai estudar isso também. Então essa área é bem abrangente. Vocês têm só a teoria desse processo ou vocês têm prática lá também? Tem bastante teoria, mas também tem muita prática. A parte prática ela é bem frisada, é importante, né? Porque muita coisa ali a gente tem que ver realmente acontecendo, não dá pra ficar só com o que vê. Tem curso de desenho? No... Tem. Primeiro semestre você já começa a sofrer lá com o desenho. Você fala assim, eu vou fazer mecânico, mas não sabia que tinha que ter um dom do desenho. E a galera sofre. Sofre. Assim, a parte do nosso desenho é um desenho técnico-mecânico. Então não é um desenho artístico, por assim dizer. Não envolve tanta criatividade, tanto a parte artística da coisa. Você tem que seguir muita regra, muita norma, mas vai ter que desenhar. Hoje, já, assim, eu fui a última turma que teve desenho no papel. Porque a minha foi a última antes da pandemia. Veio a pandemia, mudou. Agora o pessoal já começa a mexer em desenho no software. É até legal, porque hoje em dia na indústria todo mundo usa software. Eu ainda fiz lá no papel, tinha minha pranchetinha A3, levava minha apostilazinha. Enfim, mas tem que ter conhecimento disso, porque é como você representa a sua ideia para alguém. Se você quer que uma indústria que trabalha com usinagem vai pegar uma peça sua e fabricar, você tem que mostrar para ela o que você quer fazer. Não dá para você falar, eu quero uma mesa desse tamanho, dessa característica, dessa forma. Não vai funcionar. Na engenharia a gente precisa de coisas técnicas, de coisas precisas. Então, um desenho que vai ter capacidade de transmitir essa informação. Que outra matéria lá dentro tem que deixar a gente surpreso, assim, ou não tem mais? Direito para engenharia. Direito. É uma matéria que eu acho que É comum para as outras engenharias também. que eu saiba, todas as engenharias têm. Todas as engenharias têm. Direito para engenharia. Sim. Você pretendia estudar direito no seu curso? Se tiver que estudar, né? Mas você tinha isso em mente? Não. Direito para engenharia. Pois assim, é uma matéria que busca assim, dar uma noção geral de direito. Assim, você vai ter uma noção ali das áreas do direito administrativo, direito penal, direito civil. E depois um pouco da engenharia em si. Aí você vai entender um pouco do CREA, do Conselho Federal de Engenharia. O funcionamento social, né, da profissão. Como o engenheiro pode trabalhar. Assim, tem questão a ART, uma norma técnica. Ele é responsável por isso aqui. Então tem uma noção básica ali. E outras 2 matérias também interessantes que às vezes a pessoa não pensa que tem na engenharia. Administração e economia. É algo que não é exatamente ali na parte técnica, número, projeto, física, matemática, mas é extremamente importante, porque todo projeto de engenharia envolve dinheiro, envolve equipe. Você vai ter muitas vezes o engenheiro que vai trabalhar com equipe gigantesca. Gerenciamento, né? Você vai ter que comandar, você vai ter que saber lidar ali com
Tá? Pelo menos ter uma noção básica de como funciona o processo dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, ter essa noção. É massa, né? Imagina se eu fazer engenharia, já tenho uma base de administração, já detesto essa matéria, economia já detesto que é também direito e desenho, né? Então você vai fazer engenharia, você já tem coração aberto para essa parte, né? Assim. Bem, é uma parte importante, né? A parte da economia. Não, com certeza, eu diria assim que hoje não, sempre foi assim. Custo é o fator mais limitante na engenharia. Você vai pegar lá e faz um projeto tudo certinho, assim, com o melhor material, vai capaz de resistir a 5 vezes o que vai ser demandado. Vai fazer como o cara, seu chefe vai mandar, não, faz outro. Por quê? Porque custo, o dinheiro que rege o mundo, não tem como fugir disso. E você falou de assim, tem que ter peito aberto para tá, assim, ver outras matérias. Eu acho que não só na engenharia, qualquer curso que você vai fazer, você vai estudar, se você escolher um curso que você gosta, obviamente, você vai estudar na maioria das matérias o que você gosta. Mas não é só isso. Se a pessoa entra lá achando que eu vou estudar só o que eu gosto, não. Eu falei que eu não gostava de elétrica, né? Eu tenho Física 3, que é basicamente elétrica. Tenho Física 3 experimental, que é laboratório de elétrica. Eu tenho eletrotécnica. Eu tenho eletrônica. E depois eu tenho algumas outras matérias que misturam um pouco de elétrica. Mal te persegue. Porque não tem como fugir, sabe? Assim, Tá integrado, né? Um profissional de engenharia, por mais que ele vai ser um engenheiro mecânico, ele tem que ter uma mínima noção ali de elétrica. Ele vai usar motor elétrico lá. Ele vai usar uma esteira que é movida a energia elétrica. Ele vai precisar trabalhar com robô. Então ele também tem um pouco de noção de programação. A gente tem programação na grade. Ele tem que ter um pouco de noção de elétrica, como eu disse. Não tem como fugir, estudar só uma parte específica. O curso de mecânica acompanha as inovações do mercado, Matheus? Sim, sim. Assim, é complicado na parte da grade, porque a grade, você sabe bem, a grade de qualquer curso, não só de faculdade, mas do ensino médio, qualquer curso que você for fazer, você tem que sentar, definir certinho e depois mudar essa grade é complicado. Você tem que passar por um processo bem difícil. Mas dentro das matérias, os professores estão sempre tentando abordar, trazer exemplos assim, novos da indústria. Fora isso, tem a parte extra sala de aula, né, que também é muito importante, eu diria às vezes até mais importante que algumas matérias. A gente pode falar disso um pouquinho depois. Mas sim, eu posso dar um exemplo aqui bem recente. Acabei de terminar uma matéria de usinagem e o nosso trabalho final a gente teve que trazer um artigo científico que podia ser no máximo de 2018 para frente. Ou seja, a gente tinha que trazer alguma inovação ali da área. Aí o que foi o que eu fiz no meu trabalho? Inclusive, fiz com o Vitor do Metropolitano, que formou na turma depois, o Vitor Benevides, não sei se você lembra dele. Ex-aluno, a gente estava no mesmo grupo. A gente trouxe um artigo que usa inteligência artificial para buscar quais os melhores parâmetros para exercer um tipo de usinagem lá, que era o corte a plasma. Então, inteligência artificial aí, que está bem em voga aí, começou a explodir, ChatGPT e tudo. Tá dentro da mecânica, tá dentro da indústria. Então, a gente já tem que ir tendo um pouco de noção, pelo menos, ali. Porque se você precisar trabalhar com aquilo o ideal é que não seja novidade, assim, para você. Que você tenha, pelo menos, um feeling do que está acontecendo, assim, na indústria. Então, por causa disso que você citou aí, eu queria saber uma coisa. O que você acha que vai virar dos engenheiros e da engenharia com esse processo de IA e inteligência artificial cada vez mais presente na nossa vida? Você acha que vai afetar muito o seu trabalho ou algo assim? Sim, acho que sim. Não tem como fugir. Acho que fugir disso é nadar contra a maré. Novamente, como eu disse, é uma questão de custo. Se você tem como fazer um processo mais barato, você vai fazer. Não tem por que você ficar insistindo em algo mais caro. Eu tô falando assim, numa perspectiva do dono da indústria. Ele vai buscar sempre um processo mais eficiente, mais barato, que produz mais. E não tem como você competir muitas coisas com a inteligência artificial, com o robô, com a máquina operando. Ela vai executar a sua função, a função específica, muito melhor que você. Não tem como. Você pega, assim, ainda nem entrando na parte da IA, da inteligência artificial ainda, só da mecanização, dos robôs, que é o que a gente chama da revolução 3.0, né? A da IA já seria a 4.0.
A parte da mecanização, eu lembro, quando eu entrei no curso, a gente fez uma visita técnica a uma fábrica, indústria alimentícia, que fica em Minerópolis. Você chega lá na indústria gigantesca, assim, produz não sei quantas toneladas de comida, aí você imagina, poxa, vai ter um monte de gente trabalhando. Cara, a gente entrou, assim, foi um supervisor mostrando pra gente, não tinha ninguém trabalhando, só máquina, só máquina. Uma pessoa vai lá dentro, quando apita algum sensor lá que deu algum problema, aí vai lá o pessoal da manutenção, mais um processo produtivo, ninguém, uma fábrica gigantesca, assim, gigantesca, ninguém trabalhando lá dentro. E essa parte da IA, ela vai vir para ser algo ainda assim mais incisivo nesse processo de mecanização das coisas. Você vai começar a ter, por exemplo, antigamente assim, até os dias atuais, você tem dentro de qualquer indústria plano de manutenção. Você tem lá, tal máquina a gente tem que parar de tal tempo e analisar tal peça. Hoje esse processo ainda é feito assim bem manualmente, digo, tem muita pessoa envolvida. O que vai acontecer daqui a um tempo vai ser a inteligência artificial vai começando a identificar os padrões, vai vendo o que estraga mais, o que estraga menos, e vai tornando o processo mais eficiente. Você vai conseguindo tirar os humanos do... Não 100%, claro, mas assim, reduzir, mandar o ser humano, mandar a pessoa para outra área que a máquina ainda não consegue fazer. É a tendência natural das coisas. Né? Então, mas isso de tirar as pessoas da área não poderia causar uma leve desvalorização na produção do curso? Sim, mas eu acho que assim, se a gente volta para a história, isso aconteceu várias vezes na história humana. Lá da época que o trabalho braçal no campo começou a ser substituído pelas máquinas, e mais recente, você lembra um exemplo bem clássico, o pessoal de datilografia, que depois veio o computador. Esse processo é natural, não tem como fugir disso. O que acontece? Assim, no começo é ruim, é óbvio, mas essas pessoas elas acabam sendo alocadas para uma função depois, mas que uma máquina ainda não consegue fazer, que a inteligência artificial não consegue fazer. Ainda, exatamente. Mas aí eu acho um ponto bem interessante, que eu, particularmente, minha visão, eu acho que a máquina nunca vai ter a criatividade humana. Eu acho que isso é importante em qualquer profissão. A criatividade de pensar em ideias novas, de propor soluções novas. Eu acho que isso, assim, talvez consiga, mas eu acho que ainda vai demorar muito. E eu acho que a criatividade não está só na arte, ou, sei lá, no jornalismo, ou nessas áreas assim, que a gente consegue imaginar mais diretamente criatividade. Não, a criatividade também está ali num processo do engenheiro de fazer um projeto de uma maneira inovadora, de pensar, por exemplo... Socialmente, exatamente. Pensar em algo que é mais abrangente para mais pessoas. Uma máquina não consegue diferenciar, assim, pelo menos não tão facilmente, diferentes públicos-alvo, diferentes necessidades, questões como gosto, como preferência, como bom senso, sabe? Coisa do tipo, assim. É algo que é humano, não tem como fugir. Então o engenheiro ainda vai ser necessário nisso. Entendeu? Matheus, onde que eu percebo engenharia mecânica no meu dia a dia? A gente fala que engenharia... Onde tem máquina, tem um engenheiro. Então, toda máquina que você olha, a gente pode pensar nessa televisão, nesse ar-condicionado, no computador, tem um engenheiro por trás. Talvez vai ser no projeto, mas também vai ser na manutenção dele. Esse ar-condicionado aqui, ele foi projetado por uma equipe de engenheiros, e se você precisar da manutenção nele, talvez vai ser um engenheiro que vai trabalhar nisso, dentro de uma indústria vai ser um engenheiro. Mas não somente. A roupa que você está usando, ela foi feita por máquinas. Essa mesa aqui foi feita por uma máquina, entendeu? Esse microfone, esse tablet, tudo hoje em dia é feito por máquina. Assim, é muito difícil você ter coisas feitas artesanalmente, manualmente. Tudo passa por uma máquina. A roupa que você usa, a comida que você come, o carro que você dirige é uma máquina e foi feito por outras máquinas. Então, tudo precisa de engenheiro. Engenheiro mecânico, mais especificamente. O engenheiro mecânico está onde tem máquina, está onde tem processo produtivo, está onde tem transformação de matéria-prima, está onde tem geração de energia, está em tudo que você enxerga. Assim, você às vezes não consegue enxergar diretamente, mas está lá. E o que ele faz? O engenheiro mecânico ele pode atuar tanto na parte de projetar um mecanismo, uma máquina,
manter essa máquina funcionando seria a parte de manutenção, que inclusive eu diria que é uma das, no Brasil, pelo menos aqui no nosso estado, é uma das maiores parcelas assim, da onde os engenheiros vão trabalhar, pelo menos do que eu tenho contato, que eu tenho visão. Mas também o engenheiro ele vai estar. Tem a parte de pesquisa, muito importante. Pesquisa, melhoramento. Você vai ter isso tanto dentro das instituições de ensino quanto das empresas privadas. O engenheiro ele também é muito capacitado, e você vai encontrar muitos engenheiros dentro do mercado como gestores, porque ele tem essa noção de como comandar pessoas, de como gerir processos, de como fazer isso de forma mais eficiente. Então você vai ver muito engenheiro atuando como gerente dentro de um banco, como diretor de uma empresa que às vezes não tem nada a ver com engenharia, mas pela noção, pela experiência dele estar lá dentro de uma empresa financeira. Então, o engenheiro ele tem muito, tem muito com o que trabalhar, tem muita área para ele trabalhar. Eu tenho muitos colegas que às vezes vão trabalhar com algo totalmente alheio da engenharia. Vai trabalhar numa empresa de gestão, numa empresa de marketing. Tem uma colega minha que está crescendo na área de marketing. Vai trabalhar com a área financeira. Mas relacionada à engenharia? Não. Não. Não, empresa de tráfego pago. Mas, assim, o conhecimento dela... É claro que não é exatamente o que ela viu no curso, mas o que a gente chama de soft skills, né, as habilidades assim, secundárias, mas também muito importantes, são muito úteis numa situação dessa. Tem muito engenheiro que entra dentro de um banco e cresce muito fácil, porque ele tem noção de trabalhar com dinheiro, de trabalhar com gente. E são essas matérias que você falou que a gente não esperava que tivesse dentro da engenharia. E não só as matérias, as outras também fazem você ter... É porque o engenheiro ele tem que desenvolver um raciocínio lógico bem apurado. E isso é muito importante. Para você mexer com dinheiro, o raciocínio lógico é muito importante. Para você mexer com processos, otimização de processos, eficiência, é muito importante. Então, por isso que o engenheiro ele vai ser assim, uma boa opção para trabalhar nessas funções. Um bom engenheiro, ele também é um bom administrador, ele é um bom gestor de equipe. Um bom engenheiro não é só a pessoa que fica lá calculando coisa e tal. Então, parece que tem esse estereótipo, né? Que o engenheiro realmente tem que usar óculos, tá faltando óculos em você, e que não pode conversar com a galera, né? É aquele que apanhava no ensino médio, que era jogado no vaso sanitário. Então, esse estereótipo do engenheiro lá dentro se quebra. Assim, você vai ter um ou outro que poderia ser esse estereótipo, seria ali um engenheiro projetista que vai ficar lá dentro da indústria só trabalhando, fazendo projeto? Pode ser que sim, mas eu diria que é a exceção da exceção. Principalmente no nosso cenário aqui, pensando no nosso estado, que a engenharia está muito mais em manter as coisas funcionando, em pegar uma indústria e fazer ela otimizar. Isso. Então aqui vai demandar muito mais você ter capacidade de conversar com as pessoas, de gerir pessoas, gerir prazo, dinheiro, ser alguém versátil, ser alguém que consegue resolver problema. Você vai ter problema com o fornecedor, com o operário, com o seu chefe. Você vai ter que ter noção de marketing para apresentar uma ideia para o seu chefe. Ah, não, quero implementar essa ideia. Tá, mas você vai apresentar como? Você vai saber vender essa ideia? Engenheiro tem que ser bom vendedor, tem que ser bom conciliador, tem que ter muita coisa em volta. Assim, não é só cálculo, conta. E a faculdade te dá isso? Nas matérias em si tem um básico, mas eu diria que o ideal é você tentar fazer outras coisas. Que tem dentro da faculdade, claro, mas ninguém vai pegar a sua mão e vai lá te levar. Você tem que ir atrás. Inclusive, eu acho que é uma das partes mais importantes da faculdade. Eu reconheço o valor dessa, que a gente chama de atividades extra-classe. Núcleo livre, né? Núcleo livre, é um diretório acadêmico, um centro acadêmico, uma atlética, um projeto de extensão, uma liga de estudos, um diretório estudantil, enfim, tem milhares de coisas. Eu posso dar o exemplo que eu faço parte, inclusive estou com a camiseta agora do projeto que eu faço parte, é um projeto de extensão que a gente tem o objetivo de construir um carro de alta performance. Está bem relacionado com a engenharia, principalmente mecânica. Só que aí você pensa, é só engenharia? Não. Eu mesmo, lá dentro da equipe, eu sou da parte de marketing. A gente precisa de um pessoal de recursos humanos para gerir, são mais de 40 pessoas trabalhando na equipe. Tem um pessoal do financeiro, nosso carro é um dos mais baratos, porque nossa equipe é nova, custa na faixa de R$50 mil, então a gente tem que conseguir esse dinheiro, a gente tem que gerir esse dinheiro. Já está montado o carro?
Grande parte está montado. Inclusive, para quem quiser conhecer, pode procurar lá no Instagram Optimus FSci. Você está fazendo merchan aqui. Tem lá fotos do nosso carro, fotos do nosso projeto. Então a gente tem que fazer evento, tem que vender rifa, tem que procurar patrocinador, tem que organizar a viagem, organizar a compra de material, fabricar as coisas. Então, é multidisciplinar, não tem como isolar uma coisa só, entendeu? Eu, dentro da equipe, já fui capitão, já fui diretor de RH, de marketing, já trabalhei em quase tudo. Então, por exemplo, o Arthur que vai fazer engenharia, você aconselha que esse núcleo livre, esses projetos de extensão façam parte da vida dele. Com certeza, eu diria E dá uma isso ampliada. é fundamental. Assim, eu diria que a pior escolha que você pode fazer pela faculdade, passando pela faculdade, é passar por lá e ficar só com a graduação. Porque é uma coisa, quando você sair do curso, seu diploma vai ser o mesmo de todo mundo que se formou lá. Vai ser o mesmo. O que vai te diferenciar de um outro profissional, de outra pessoa, é o que você adquiriu além disso. É uma experiência que você fez, você participou de uma empresa júnior, você participou de um projeto de extensão, de uma atlética, de um centro acadêmico. É uma viagem que você fez, uma palestra, uma iniciação científica, você fez um curso extra, tudo isso que vai agregando. Se você sai só com o básico, você vai ser básico. Você vai se diferenciar em quê do restante? Eu te falei, todo mundo vai ter o mesmo diploma que você. E assim, posso estar errado aqui no número, mas eu sei que a quantidade de engenheiros mecânicos formados no Brasil por ano gira na casa da dezena de milhares. Bastante concorrência que você tem. Então você tem que fazer alguma coisa para te destacar. Eu falo isso da engenharia, mas acho que isso para todo curso, né, Thiago? Acho que em todo curso hoje em dia você tem que ter alguma diferença. Se você fica só com básico, você já está para trás. É a realidade. Apesar do básico ser difícil, né? Você falou que na engenharia tem um curso de programação, né? Sim. E para você... Na sua equipe, tem algum tipo de programador? Ou se tem um ou dois? Porque cheguei a fazer um negócio muito estressante. Uhum. Um errinho que você comete acarreta um erro grande, né? Sim. Sim, tem. Assim, a gente já teve membros da engenharia da computação, a gente tem membros da engenharia elétrica, temos membros da ciência de computação, da física. Por exemplo, no marketing a gente está desenvolvendo o nosso site. Então precisa um membro lá da nossa equipe que ele tem conhecimento nisso e tal, e a gente vai aprendendo um pouquinho, desenvolvimento web, HTML, um pouco de linguagem de programação front-end. Mas no carro também tem muita. Hoje um carro é comandado eletronicamente, não é que nem há 50 anos atrás, que era tudo mecânico. Carburador, injeção, você não tinha controle de estabilidade, injeção eletrônica não tinha essas coisas. Não, hoje é tudo eletrônico. A gente tem uma central eletrônica que comanda tudo, desde a passagem de marcha até você ligar o carro, acelerar, frear, sensores. Isso tem uma eletrônica embarcada muito grande. A gente tem que aprender a construir essa parte elétrica, a programar. Então, isso envolve bastante. Eu acho que, mais do que nunca, hoje é tudo muito ligado, muito multidisciplinar. E isso que a nossa equipe está começando. Se você pega equipes maiores, inclusive na competição que a gente participa, tem até a parte dos veículos elétricos. O nosso é a combustão. Tem só elétricos. Aí nos elétricos, então, acabou. Muito mais cara a produção? Do elétrico? Muito mais. Coisa de 4 a 5 vezes mais. É um mercado ainda muito recente, né? Então, só para você ter noção, um inversor que eles usam lá é o preço do nosso carro. Assim, um inversor é uma peça que tem lá no carro. Então, esse é o primo rico da competição. Bastante. Assim, tá começando ainda. Isso, na verdade, já tem alguns anos, mas você pega, por exemplo, a última competição que a gente foi esse mês. Foram 45 equipes inscritas na combustão. No elétrico, se eu não me engano, foram 17. E dos 17, na última prova, que é a prova mais longa, só um carro conseguiu. O resto nem conseguiu. Na combustão, não, já foram mais de 20, porque é algo mais tempo, mais... E de vocês terminando? Não, porque o nosso foi o primeiro ano, a gente foi lá mais pra Mostrar pra mim. mostrar e aprender. Foi a primeira vez que a gente participou. Na verdade, a gente até teve um problema, que nosso motor meio que estragou, faltando 2 dias pra competição. Mas, assim, já foi muito válido da gente aprender. Mas as outras equipes que já estão lá competindo, a competição já tem quase 20 anos. Essa foi a 19ª competição.
Então tem equipe que tá competindo lá mais velha que os meninos aqui. E o que essa competição pede pra galera, assim? Projeto, todo projeto de engenharia, assim, você é julgado por engenheiros da área automobilística. O nome da competição, se alguém quiser procurar, chama Fórmula SAI Brasil. Tem a Fórmula SAI Internacional, que ela surgiu lá nos Estados Unidos na década de 70. A SAI Brasil surgiu em 2004. É uma competição que busca promover para os alunos construir um carro e todo o aprendizado que eles vão ter nisso. E a galera que tá olhando ali são futuros contratadores ali. Bom, com certeza. Lá a gente... Aqui. Trouxe essa garrafinha. Embraer, patrocinadora do evento, ganhei lá. Eles estavam lá fazendo banca para procurar pessoal para estágio. Você já deixa seu currículo. E ganha Nossa, a moça. Cara, Mas é bem isso, assim. É Mercedes, é Embraer, indústrias gigantescas do Brasil que estão lá nesses lugares olhando futuros talentos, porque esse pessoal que está fazendo isso, está tentando construir um carro, quebrando a cabeça para conseguir dinheiro, para fazer um projeto, essa galera vai sair mais capacitada do que a média que não fez. que é a galera simplesmente do diploma, né? Sim, exatamente. Então, o contratante, a empresa, ela vai buscar alguém que já tem um mínimo de experiência. É melhor para ela. E provavelmente essa pessoa vai desempenhar mais lá dentro da indústria. Então, nesses lugares, tá cheio dessas empresas, desse pessoal. E assim, eu participo da Fórmula SAI Brasil, que é uma modalidade. Existem várias outras. Tem a de aeromodelismo, avião. Tem do Baja, que é aqueles carros de off-road, sabe? Aqueles carros tipo, da lama e tal. Hoje já tem de drone. Tem de foguete. Isso que eu tô falando que eu lembro, assim, vão ter outros. E essas são algumas das competições da engenharia. Se você for olhar, você vai ter competições de todos os aspectos. Eu sei que tem competição de robótica, de satélite, de empreendedorismo. São competições caras, né, velho? Pra caramba. Participar é complicado. Nesse processo você falou da garrafinha aí, quem que coloca dinheiro nessas competições? As empresas entram como patrocinadoras, porque é bom para elas, a visibilidade, buscar futuros estagiários, futuros profissionais. Mas as equipes que participam, o custo do carro em si é da equipe. Você decidiu participar, então você esteja preparado para juntar dinheiro e pagar para construir. Pagar para participar, pagar para construir o carro. Tudo isso vem da equipe. Acontece, assim, muito das faculdades apoiarem suas equipes, mas também muito é do pessoal que vai fazer uma rifa, vai fazer uma sorvetada, no nosso caso. É um pessoal que vai buscar um patrocinador com outras empresas. Então, grande parte do custo é a equipe que está lá dentro. Isso já é o desafio, né? Porque quando você estiver no mercado profissional, se você, sei lá, quiser abrir uma empresa, como é que você vai buscar capital? Você tem uma noção de como você vai fazer isso, né? Conseguir dinheiro talvez seja o maior desafio. Talvez mais difícil que projetar o carro. Porque no projeto é simples. Você pega as melhores peças, você faz um melhor material, um melhor desempenho. Agora vai comprar. O nosso banco, que a gente conseguiu um patrocínio para fazer em fibra de carbono, ele custou na faixa de R$3.000. Um banco. Coisa mais simples que tem. Um pneu, a gente conseguiu um pneu simples, R$600 jogo de pneu. As equipes top lá, eles usam um pneu que é importado, custa, se não me engano, R$5.000 cada pneu. Então, aí, A concorrência é bem leal, né? Assim. é difícil. Então, tem equipes que estão lá há 19 anos, né? Então eles têm muito tempo de experiência. Mas mesmo pra gente que tá começando, por si só já é uma experiência única, assim. E é o que fica, né? Eu vou estar saindo agora, mas, sei lá, se você quiser entrar daqui 2, 3 anos, você vai entrar lá na equipe e já vai pegar o projeto andando, você vai aperfeiçoando. Essas equipes um dia começaram do zero, né? A gente começou. Então isso faz parte também. Você quer trabalhar em que parte da elétrica, velho? Não, eu queria mais software, mas eu queria também a elétrica para ter um conhecimento geral. Mas eu quero fazer mais pela parte de software mesmo. Eu tava pensando que você estava falando dos carros elétricos, né? Como que a engenharia, nesse caso mecânica, vê um processo de sustentabilidade, velho? É um desafio. É um desafio. A SAI, que é a organizadora desse evento que eu participo, por exemplo, é a Sociedade de Engenheiros Automotivos.
É uma organização que tem mais de um século, sem referência na engenharia. Um dos principais focos dela é pensar nesse quesito no avanço, que eles chamam avanço da mobilidade. Que é pensar em formas de trazer a mobilidade para um caminho mais sustentável. Esse ano foi a segunda competição, se não me engano, dos carros a célula de hidrogênio. É algo totalmente recente, você não tem nenhum carro ainda rodando na rua, se tiver algo protótipo. Mas que lá na competição já tem equipe tentando fazer alguma coisa. Esse ano foi o primeiro carro que conseguiu andar com uma célula de combustível a hidrogênio. E a gente até acaba estudando um pouquinho ali nas matérias da escola, mas transformar isso em algo real é difícil. Os carros elétricos que estão circulando hoje, há 20, 30 anos, tinha alguma equipe que estava começando a tentar fazer alguma coisa, entendeu? Então, a sustentabilidade, ela é importante porque a gente sabe que o mundo precisa disso. A gente está vendo aí já, agora não, mas já há algum tempo, os efeitos do que a gente vem fazendo há séculos e séculos. A gente está tendo agora, assim, sentindo na pele os efeitos do aquecimento global, da falta de matrizes energéticas. Tem uma guerra lá do outro lado do mundo, falta petróleo aqui. Então, essa questão também de você ser meio que refém do combustível, enfim, toda essa questão é algo que precisa ser desenvolvido. É claro que a engenharia também é algo complicado, porque vai sempre prezar por dinheiro. E por muitas vezes a forma mais barata de se fazer vai ser talvez a mais poluente ou a menos ecologicamente correta. Mas se você pega indústrias de ponta, assim, indústrias grandes, elas estão pensando nisso já há muito tempo. Tem muitas com projetos de reduzir suas emissões a zero. Eles têm toda a parte de pesquisa e desenvolvimento, pensando em melhorar, em otimizar seus processos. Isso também está, assim, quando você consegue economizar energia, você economiza dinheiro. Então isso também é benéfico, isso também trabalha junto, de certa forma. Então, assim, é bem importante. A gente tem uma matéria no começo do curso, mais uma do que o povo acha que a gente não estuda, que chama Ciências do Ambiente. A gente vai ter um pouco de noção de ecologia, do nosso impacto como engenheiro no ambiente, assim, na sociedade, não só falam de parte de recursos, assim, meio ambiente do que a gente tem noção, como plantas, árvores, rios, lagos, essas coisas, mas também das pessoas, nosso impacto social. A gente tem uma breve noção nessa matéria, é bem interessante. Mais uma matéria aí que entra para que o povo às vezes acha que a gente não estuda, mas tem que. Não sei se você pergunta, eu vou fazendo aqui. Eu tenho um monte de perguntas. Se você não quiser responder, você não precisa não, a gente dá uma cortada ali. A gente sabe que algumas coisas se submetem ao mercado. E tem umas questões que a gente vê por aí, né, de algumas experiências que poderiam tudo para dar certo. Por exemplo, eu não sei se é mito, né, um carro movido a água. Aí, por que esse tipo de projeto não dá certo? É simplesmente uma relação de mercado. A engenharia mecânica, né, esses projetos se submetem muito à indústria do petróleo. Existe isso dentro da faculdade, a gente estuda isso, a gente tem medo de projetar isso, ninguém tem interesse nisso. Como é que funciona? Assim, isso minha visão, que eu acho que assim, é bem rasa, mas minha visão é que pode acontecer, assim, casos como, já vi um caso de um cara que projetou um motor movido a água e ele sumiu. Já vi falar Então, disso. são esses relatos, né? Mas honestamente eu acho que também tem muita desinformação nisso. Porque, de verdade, muita gente ia ter interesse em motor movido a água. Beleza, que a gente tem indústria Do petróleo. Gigantesca no mundo, energia e tudo tal, mas assim, é algo que outras empresas também teriam interesse. Você acha que uma empresa que não é da parte energética, mas consome muita energia, se eles pudessem, em vez de ficar comprando petróleo, eles pudessem usar água, você acha que eles não iam querer? Entendeu? Então eu acho que tem muita desinformação. Eu não vou dizer que isso nunca tenha acontecido, mas eu também acho que não é como é noticiado. Tem muito interesse em se desenvolver tecnologias novas,
em buscar alternativas novas, assim, tem muita pesquisa em cima, mas é porque também é difícil. Essa parte, por exemplo, do motor movido a água mesmo, assim, pelo meu conhecimento, que é bem raso, eu acho que seria quase impossível de se fazer de uma forma operacional, porque uma coisa é você fazer para funcionar ali numa situação específica e que vai rodar só num carro, só numa moto, e às vezes até você conseguiria, mas vai fazer isso de uma forma abrangente, porque muita engenharia é isso. Eu posso fazer o melhor projeto do mundo aqui em cima dessa mesa, mas se ele não é aplicável para mais pessoas, para mais situações, ele se perde. Então, às vezes, você vai ter um processo ali que realmente funcionou com um motor movido a água, mas como que você vai fazer isso? Qual material que você utilizou? Tem como aplicar isso em larga escala? Se não tiver como expandir isso, às vezes acaba se tornando uma ideia muito boa, mas que fica preso. Que eu mencionei no caso dos motores movidos a células de hidrogênio. É uma tecnologia nova, mas que está tendo todo um trabalho de conseguir transformar isso em algo aplicável no mundo assim, prático assim, para a população. Uma coisa é você fazer lá dentro de laboratório, uma reação controlada e tudo. Outra coisa é você conseguir transformar isso em algo que dá para ser construído, que dá para ser vendido, que assim, financeiramente é viável. Então, todos esses aspectos. Eu acho que existe, Thiago, mas eu acho que tem muita desinformação no meio. Porque tem alguns países, por exemplo, que já tem data limite para produção de carro a diesel. Tem. Por exemplo, né? Alguns países europeus. E me parece, morando em Goiás, que carro a diesel aqui, se deixar, dura ainda 500 anos, né? Porque existe uma preferência muito grande pro meio rural. Aí você falou que a engenharia tenta acompanhar isso, né? Mas isso é muito mais caro. Muito mais caro mesmo. Sim, é difícil, porque você pensa nos carros elétricos, que hoje estão começando a crescer, você começa a ver um ou outro aí andando na rua. Não tem como você substituir toda uma malha gigantesca que a gente tem de motores a combustão no país todo e eletrificar isso de uma hora para outra. Isso eu não estou nem entrando em aspectos assim, carro elétrico é melhor que carro a combustão. Isso ainda vai uma discussão gigantesca. Mas só o processo de você começar a fabricar esses carros elétricos, porque carro elétrico tem que ter bateria é caro, bateria usa materiais nobres, você tem que ter então uma planta que vai conseguir construir tantas baterias por ano para fabricar esses carros, uma rede de descarte dessas baterias, porque você não pode jogar essas baterias em qualquer lugar. Aí você vai ter que ter pontos de carregamento, vai ser em casa, vai ser na rua. Manutenção, você tem uma rede de mecânicos que dá conta de arrumar esses carros. Então é muito mais fatores do que só dizer não, o carro elétrico é melhor que combustão e acabou. Porque se fosse assim, a gente fazia o melhor e pronto, mudava tudo de uma vez para outra. E eu vou te dizer outra coisa. A gente mora aqui em Goiânia. Às vezes aqui a gente até consegue botar um monte de pontos de carga. Agora vai lá em Rondônia, lá no meio daquelas plantações. Ah, gente, vai aqui em Hidrolândia. Eu fui longe. Vai em Senador Canedo. Você vai conseguir chegar até lá? Porque uma coisa interessante do carro a combustão é que ele tem muita autonomia. E você estoca combustível em algum lugar. A gente vê isso por essas bicicletas elétricas, por essas motinhas elétricas, né? Exatamente. Que a galera compra para andar 40 quilômetros, né? É 40, interessante, mas você quilômetros. consegue ir até onde? A que custo? Você vai, se estragar, você consegue arrumar? Você tem um mecânico fácil para arrumar? Então, tudo isso entra aí. Que é uma ideia de mercado, né? Não tem como fugir. Você ia falar? Não? Eu queria perguntar um pouco sobre essa ideia. Vamos falar de projetos gigantes, assim? De usinas. Usina eólica, maré motriz, hidrelétrica. Como que funciona? Você sabe me falar como que funciona isso? Quais são os engenheiros responsáveis? O que a galera da mecânica faz nesse processo? Nossa, muito. Tem muito engenheiro mecânico envolvido. Vou pegar o exemplo da indústria eólica. Para você construir aquele negócio lá. Um ventilador gigante. Um catavento gigante. Você tem que ter todo um estudo de fluidos, por exemplo.
como é que você vai pegar e fazer esse gerador eólico de uma maneira eficiente? Porque aquilo lá é tipo uma turbina. Uma turbina vai passar o vento, então você tem que aprender a estudar como é que o vento vai passar por lá, e fazer o formato das fases, conseguir construir aquilo, e por aí vai. Aí lá dentro vai ter um gerador de energia elétrica, né? Que converte a energia mecânica do vento em energia elétrica. Você vai ter que ter todo esse processo. Vai envolver engenheiro eletricista, mas também vai envolver engenheiro mecânico. E aí, beleza, na transmissão. A gente pensa que é só engenheiro eletricista. Mas, cara, e as torres de transmissão? Aquilo ali é uma estrutura metálica. Entrou um engenheiro mecânico no meio. E isso eu falei da engenharia, da energia eólica, né? Vamos pensar agora na energia fotovoltaica, que está crescendo bastante. A gente pensa, é só engenheiro eletricista que está envolvido porque é energia elétrica. Como é que você constrói essas placas? Que material você usa? Os cortes, tudo. Qual o processo de fabricação para fabricar essa placa? Porque essa placa ela não brotou do chão, você não planta ela lá e colhe, ela não caiu do céu. Você tem que fabricar e é um processo bem, bem complicado de fazer. Me parece promissor, então, essa profissão sua. Cara, eu diria que sim. Você almeja ganhar quanto, Matheus? Olha, Vamos colocar 10 anos de carreira. 10 anos de carreira, eu pensaria, assim, no piso do engenheiro, que já é um salário bom. Hoje, se eu não me engano, o piso do engenheiro do CREA em 8 horas diárias é de 8 salários mínimos e meio. Acho que, assim, dada a nossa realidade, é um salário bom. Mas existe a possibilidade de ganhar bem mais. Tem engenheiro que vai ganhar 15, 20. Mas a galera ganha um piso? Você acha que... No começo, não. O que a gente vê também, por exemplo, tudo que você me falou parece muito promissor, né? Sim. Engenharia tá em tudo. Engenharia mecânica, a gente tá falando de engenharia mecânica, tá em tudo, né? Sim, sim. Não engenharia civil, engenharia mecânica tá em tudo. Existe, você vê você fala assim, formam-se assim, dezenas de milhares de engenheiros Sim. por ano, mas tem espaço para essa galera, tem muita gente desempregada, aquela galera que tem empregado consegue ganhar o piso, assim, dos seus amigos, porque você já tem amigo no mercado, né? Uhum. Praticamente ninguém vai sair do curso e vai trabalhar como engenheiro. Praticamente ninguém. Isso é irreal, porque assim, você tem uma indústria, você tem um engenheiro com 15 anos de experiência, você tem um engenheiro recém-formado. Então o problema é que não são vários engenheiros dentro de uma indústria, né? Você falou Não. daquela indústria no interior aqui de Goiás, é tudo maquinado já, existe um maquinário fantástico, aí tem um engenheiro para lidar com. É o que acontece, assim, às vezes mais de um. Aí você tem que tirar o parafuso do carro dele. Então, pneu ali o trabalho, assim, braçal, por assim dizer, normalmente não é o engenheiro que faz, é um técnico, é um operário. O engenheiro, ele vai atuar normalmente como um líder de uma equipe. Ele vai atuar gerindo o que tem que ser feito e passar para outras pessoas fazerem. Ele tem que ter o conhecimento técnico e ele vai pegar e vai coordenar outras pessoas para fazer isso. Por isso que eu falei que o engenheiro em si são poucos que vai trabalhar como engenheiro. Mas o que acontece, por exemplo, lá assim, da minha experiência, o pessoal que já formou, que está formando, a galera começa trabalhando como analista. Analista, como supervisor. E esse salário inicial beira o quê? Depende, 3, 4, 5 mil reais. Assim, Que ainda não é expectativa, não tá é bem abaixo. expectativa, porque quando você pensa assim na engenharia, você quer trabalhar como engenheiro recebendo piso, é 8, 9, 10, 11 mil reais. Aí você sai do mercado, vai ganhar 3, 4, muita gente se frustra, inclusive. Mas não tem como, é o que eu disse. Você tem um engenheiro com 15 anos de experiência, um engenheiro recém-formado. Um mercado pequeno. Sim. Assim, isso tudo que eu disse da engenharia poder trabalhar com tanta coisa, eu não menti em momento algum. Agora a gente tem que ver onde a gente está. A gente está no meio de Goiás. A gente tem geração eólica aqui. A gente tem uma fábrica de carro elétrico aqui. Eu disse que você pode trabalhar. Tem no mundo. Agora a gente também tem que ver o nosso mercado. Você quer ficar restrito a Goiás? Então você vai ter, grande maioria, manutenção. E aí, Anápolis, por exemplo, é um bom polo para isso. sim, muita gente vai para lá, mas aí você vai pegar lá, vai ter muitos engenheiros de produção, mas grande parte é para manter as indústrias girando. Inovação, construir coisa nova, pesquisa, desenvolver projeto novo, cara, infelizmente aqui não tem tanto. Isso vai ser... Aqui no Brasil seria mais ali pro eixo sudeste, sul e assim,
ainda bem pouco, seria bem mais fora do país. Fora do país, você vai ter as indústrias maiores, né? Que vão estar trabalhando nessa parte de inovação. Aqui a gente tem que pensar no nosso mercado, então a gente vai ter que se adaptar à realidade. Eu acho que assim é ilusório achar que você vai se formar e sair ganhando seus 15 mil reais como engenheiro trabalhando na, sei lá, na Volkswagen. Porque você vai ter que ter um trabalho para chegar até lá. Assim, dá para você conseguir um estágio bem bacana durante essa faculdade que alavanca esse processo, que acelera esse processo? Dá. Mas tem várias outras pessoas competindo com você, então é difícil. Eu acho que, assim, mais do que dinheiro, é importante, inclusive, a experiência que eu tenho, que eu tive no curso, que eu vejo dos outros. Não faça engenharia pensando em ganhar dinheiro. Apesar de, assim, não ser... Estão ouvindo essa? ser assim, não é mal remunerado, na média, também não é tão bem remunerado quanto se pensa. Assim, a média. Tem as exceções. E é um curso difícil, muito difícil. É um curso que vai exigir muito de você. Então, às vezes, eu acho que existem outras perspectivas se a pessoa quer dinheiro por si só. Se o negócio para ela é dinheiro, eu acho que existem outros caminhos. Agora, eu também não vou dizer para você que o engenheiro ele não tem mercado. Tem mercado. Ele vai ter como que trabalhar. E se ele se dedicar e tentar ser um bom profissional, que eu falei, se destacar de alguma maneira, às vezes leva um tempo, mas ele vai conseguir achar alguma coisa. Você pretende ganhar quanto, Arthur? Sei. Eu tô aberto ainda. Eu esperava numa faixa de 6, 7 mil, mas segundo ele o piso é um pouco mais alto. Também você vai demorar Demora alguns anos. Não, Porque me parece, eu não sei se, eu posso estar muito errado também. Parece que engenharia às vezes é muito pelo momento da sociedade, né? Não, Aqui, ali para os anos de 2008, 2009, a engenharia civil teve um boom gigantesco no estado de Goiás pela construção civil, né? E hoje o que a gente vê, até motivo de piadinha, né? É que você tem a certeza que se você pegar um Uber, o motorista é engenheiro. Então, existe essa possibilidade, obviamente, como qualquer outra profissão, embora o mercado se utilize, né, de engenheiro mecânico. Sim. Então, o que você aconselha? Um mestrado, um doutorado, ir para tentar, né, ir para o exterior para poder estudar algo que para inovar? O que você aconselha? O que você pretende fazer também, mano? olha, eu vou dizer o que eu pretendo e o que eu aconselho. O que eu pretendo? Eu penso em trabalhar com a parte de gestão. Dentro do meu curso, dentro das coisas que eu fiz, foi a que eu mais me identifiquei. Isso abre um leque para mim de não necessariamente estar relacionado a uma indústria, a engenharia na parte técnica em si. Eu posso ir para outras áreas. E, inclusive, já entrando no que eu aconselho. Enquanto você não precisar restringir suas opções, não restrinja. Eu disse, a engenharia forma profissional capacitado para trabalhar com mais coisa do que só engenharia. É o que eu falei, vai ter muito engenheiro que vai virar gestor, vai virar um gerente de um banco, vai virar um chefe, um diretor de uma rede de roupas, de loja, uma financeira. Então não se restrinja. Tente aprender o máximo que você puder sobre diversas áreas possíveis. Tente ter as experiências fora sala de aula. Não fique só com a graduação em si. E depois disso, começar a ter experiência assim, na prática. Buscar um estágio, buscar uma experiência ali dentro da faculdade que já vai ser algo relacionado ao mercado. Porque vai sendo um processo, você vai crescendo. Aí depois disso você vai abrindo. O que eu penso, para mim, seria isso. Vou começar a estagiar agora, dentro desse estágio. Não sei o que eu vou fazer no estágio ainda, mas ali eu posso já pensar em buscar conversar com alguém e ir para uma área de gestão, que é o que eu teria preferência. Mas é que tá, eu não me restringo a trabalhar só com isso. Se surgir uma parte de manutenção, eu vou. Se surgir uma parte de projetos, eu vou também. Porque eu acho que se a pessoa ela entra já com a mente assim, não, eu quero trabalhar disso específico. E se não tiver a vaga que você quer, você vai fazer o quê? Sobre mestrado e doutorado, eu diria que, assim, é obrigatório se você quiser ir para a área acadêmica.
Aí realmente não tem como fugir, você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer um doutorado. Se quiser ser professor da engenharia, ser um pesquisador. Agora, se você não quiser, assim, é válido, é importante, mas eu diria que não é tão valorizado assim no mercado de trabalho, pelo menos não no primeiro momento. O que eu vejo lá, assim, na faculdade, é que o pessoal que vai buscar um mestrado é quem já tem interesse em continuar essa carreira acadêmica, ou alguém que já está na indústria há algum tempo e quer se especializar, quer aperfeiçoar alguma coisa. Isso. Estou fazendo um projeto, inclusive, a minha iniciação científica, junto de um aluno do mestrado, que ele trabalha na empresa, tem um problema lá de uma máquina que estraga direto, aí ele está fazendo uma pesquisa para tentar resolver esse problema. Mas ele já é engenheiro dentro dessa empresa e ele trabalha lá há mais de 10 anos. Inclusive, ele se tornou engenheiro, se eu não me engano, tem 2 ou 3 anos. Ou seja, ele começou como analista, foi crescendo lá nas vagas. Hoje ele é engenheiro e hoje ele está fazendo mestrado para tentar resolver esse problema. Que dura 10 anos. É um processo, é longo, é o que eu falei, tem muita gente. Vocês estudaram aquele carro Maré pra entender qual é o problema? Qual é o problema daquele carro? Vira piadinha aquele carro, né? Ah, o carro pegou fogo. Mas aquele caso é interessante, assim. O Maré, ele é um carro muito legal. Vocês conhecem Maré? Não. Não. É um carro Você tá velho, hein, velho? Você tá velho. Não, mas ele é mais antigo que eu. Mas aqui é famoso. Maré é um carrão. É um carro antigo da Fiat, ele era um carro turbinado de fábrica, né? Pelo menos algumas versões dele. E assim, era um carro interessante, um carro potente e tal. O problema dele é que ele exigia uma manutenção que o povo aqui costumava fazer. Aqui é muito aquele negócio, vamos arrumar só quando estraga, entendeu? E aí tem algumas coisas ali que se você arruma só quando estraga, e já estragou tudo e acabou. Depois você dá uma olhada nos vídeos do Maré, a galera fala que é uma bomba, que explode do nada e para de funcionar. Estragar sem pegar fogo. Não, o negócio Alguns problemas catastróficos, sabe? A turbina quebrava. Você falou em questão de quando você entra na área de engenharia, você não tem que esperar ser engenheiro de primeira, né? A minha irmã faz engenharia da computação. Uhum. Ela entrou como gerenciamento de projeto. Acontece Então, muito. Tem um colega meu que está trabalhando numa indústria de geração solar, da engenharia mecânica. Ele está lá e está cuidando da parte de gestão de processos. Não necessariamente na parte técnica de elétrica, mas na comandar os processos, ele está trabalhando lá. Tem colega meu que trabalha dentro de corretora de banco, de fundo imobiliário, financeiro. que é o que sua irmã faz. mais ou menos. Ela controla os projetos. Esse projeto é necessário, então ele precisa ser avaliado agora. Então ela já vai lá e marca como... E ela, se eu não me engano, ela estava criando um gestor automático que ele Legal. avaliava. Legal. E o meu Pra pai... tomar o trabalho dela. É uma boa estratégia, né? Você faz, ele supera, né? É uma boa estratégia. E o meu pai também, ele não sei se ele fez a engenharia da computação, mas ele virou gerente TI. Ele estudou uma das partes disso aí. E ele mesmo cria os programas lá para gerenciamento de projeto, gerenciamento de máquina, ele monta as máquinas. Então é um negócio que você estuda para uma coisa e acaba descobrindo várias. E vai fazendo essas coisas, várias coisas. Sim, eu acho que assim, para todo o curso, não só para engenharia, o curso ele tá ali para te dar uma base. Mas ele não tá ali para te restringir. Para te limitar. Não, exatamente, assim... Eu conheço muita gente que fez curso de uma coisa para trabalhar com outra diferente, assim, a experiência do curso foi importante? Foi, mas você não precisa ficar limitado a trabalhar com aquilo ali, pode trabalhar com outra coisa, aí depois você vai se aperfeiçoando, você pode fazer um segundo curso, fazer uma pós-graduação, alguma coisa diferente. Eu acho que se limitar é a pior coisa que você pode fazer, se restringir ali só o que você teoricamente poderia trabalhar, aí você vai ficar engessado. Aí você vai ficar esperando a vaga perfeita que às vezes nunca vai surgir. Arthur, tem alguma pergunta? Mais ou menos aqui. Esses dias eu fiz uma pergunta pro chat GPT, eu mostrei pra ele que é um código de um robô que consegue andar. Uhum. Ele viu e tinha um erro no código todo. Aí eu perguntei pro meu pai, ele até falou pra mim que mudou muito o trabalho dele, que antes ele passava muito tempo fazendo código e trabalhava menos corrigindo. Com o chat GPT ele trabalha menos fazendo código, mais corrigindo erro.
Mudou assim na sua vida também ou foi só em outras áreas? Você fala com o uso do chat GPT? Isso, E as. Próximo. Ah, cara, assim, hoje no nosso curso mesmo a gente vê muito software. Softwares que a gente usa ao decorrer do curso, que eles fazem muitas coisas que há 20, 30 anos, talvez meus professores eles tinham que fazer na mão. Power BI. Power BI, software de desenho, software de projeto, de cálculo, tabelas termodinâmicas, e por aí vai. Com certeza, assim, isso vem para ajudar bastante o serviço do trabalho do engenheiro. E antes você tinha que gastar milhares de horas fazendo um monte de conta na mão, hoje você coloca na máquina e ela faz. Só que aí tem uma coisa, aí muita gente acha que assim, então a máquina faz... Não. A máquina ela pode pegar lá e te informar que, sei lá, um aço suportou 250 gigapascal de tensão. Ela informa um número, você tem que interpretar isso fisicamente. Se você tiver um pouco de noção, você vai ver que isso é meio impossível. Assim, se você colocar isso no seu projeto vai dar um problema muito grave. Então você tem que ter... Ainda é importante você ter um conhecimento técnico. O software ele faz com que você insere para ele. Se você inserir errado, ele vai errar e vai te mostrar errado. Não dá para você confiar 100% nele, entendeu? Ainda não. Assim, apesar do software hoje já ser bem avançado e tal, toda aquela coisa de ser aprimorado com o tempo, ele faz o que você manda ele fazer. Se você mandar errado, ele vai fazer errado. Então, veio, que nem eu falei, veio para melhorar a vida do engenheiro, mas ainda é importante a base, conhecimento técnico, saber o que você está fazendo. E a gente tava tendo essas conversas aqui durante esse podcast, né? E me lembrou um filme. Não. O tanto que a engenharia é importante no nosso dia a dia e nas nossas vidas. É um filme que chama O Menino que Descobriu o Vento. É um filme interessante porque ele literalmente montou esqueci o nome? Aquele ventilador Um gigante. ventilador gigante. Ah. Ele montou com uma corrente de bicicleta, um pedal de bicicleta, Legal. com um gerador de energia para bombear a água de um rio para a plantação do pai dele. Né? Legal. Tudo isso ele foi descobrindo. Nunca assistiu não, Matheus? Ah, Nunca assistiu? Assiste, velho. É E é muito baseado em bom. fatos reais, né? O Menino que Descobriu o Vento. É muito interessante o filme, porque é na África, se passa na África. Então eles não têm conhecimento nenhum. Ele vai pra escola e vê o professor dele com a bicicleta que, à medida que ele gira aquela manivela da bicicleta, vai gerando energia pra luz que o professor usa pra caminhar à noite. Volta e meia aparece assim um caso, outro assim, que eu vejo assim, alguma reportagem, alguma coisa do tipo, de alguém assim que tem uma criatividade excepcional, que você sabe que daria um engenheiro muito fora da curva, mas às vezes não tem a mínima condição de chegar num curso desse. E eu fico pensando como seria incrível que pessoas dessas Tem uma galera que tem um dom, né? Por exemplo, eu falar do meu cunhado aqui, ele é um cara que não deu certo com escola. Ele terminou o ensino médio, mas ele não deu certo com escola. Mas se você colocar, por exemplo, um computador para ele desmontar e montar, ele faz facilmente. Ah, como ele aprendeu isso? Não tenho ideia, velho. Se você colocar um carro para ele desmontar e montar, ele faz isso facilmente, né? Então tem essa galera que se tivesse oportunidade, né, e fosse direcionado, daria certo. Eu tenho mais uma pergunta, alguém quer fazer antes da minha? Só tenho mais uma pergunta, Matheus, que é... Na verdade são duas. E as mulheres dentro desse cenário da engenharia, velho? É algo bem complicado. E eu vou te dizer por números. Na minha turma de 50 pessoas, se eu não me engano, posso estar errando para uma, para menos ou para mais, 5 eram mulheres. 10%, mano. 10% e assim, a média é essa. E aí tem mais um problema. Esse é o pessoal que entrou. Meu curso tem uma desistência muito grande. Desses 50 que entram, acaba que 10 formam. E aí, desses 10 que formam, esse número de mulheres às vezes diminui. Mas continua uns 10% ali. Uma forma, duas formas. Às vezes nenhuma. Porque, vou ser honesto, ainda é um mercado muito enraizado, assim, principalmente se você for olhar dentro de indústria. Sabe? Você vai ter, por exemplo, eu já ouvi de relato de engenheira que vai ter muita dificuldade de ser respeitada dentro de uma indústria pelos operários, porque muitos operários não respeitam porque é uma mulher que está falando, e por ser mulher não vai ter o conhecimento técnico. Mas tem essa ideia
arcaico. Se a gente pensar no tipo de funcionário que determinadas indústrias têm, né? Sim, sim. Em outros campos, eu diria assim que já se desenvolveu bastante. Eu diria que, por exemplo, para as mulheres que buscam, por exemplo, a carreira acadêmica, eu vejo assim, claro que ainda existe um machismo enraizado, mas eu acho que não é tanto quanto, por exemplo, na indústria, em algumas áreas da indústria. Mas eu vejo também que, não sei se por conta disso, mas pelo menos a experiência que eu já vi, as engenheiras são às vezes muito melhores, assim, na média, do que os homens, sabe? Eu não sei se... Talvez porque elas tenham que fazer mais pra falar, eu tô aqui, eu sei. Sim, o quanto eu vejo até de colegas minhas, assim, tanto que elas são, sabe, assim, acima do que você vê do restante, tanto no conhecimento técnico, mas nas habilidades como gestoras, eu vejo elas, assim, muitas sobressaindo, conseguindo estágios excepcionais, se destacando dentro dos projetos que elas fazem parte. Aí chega na carreira profissional, elas conseguem, sim, crescer, assumir uma posição de diretoria, alguma coisa do tipo. Eu acho isso bem interessante. Mas, sim, é um curso ainda bem escasso. Bem... Então, para as mulheres que vão entrar, elas já podem esperar isso. Infelizmente. Assim, tá melhorando, já foi bem pior. Eu acho que há 50 anos, talvez você não veria uma mulher numa turma de engenharia. Tá melhorando, mas ainda tá bem longe do que, assim, que a gente busca, né? Que a gente pensa, assim, de algo mais igualitário. Vai ser um desafio. Ainda mais a depender da área que ela buscar. Se ela quiser mesmo trabalhar com chão de fábrica, vai treinar, infelizmente. E pra gente finalizar, Matheus, eu gostaria que você deixasse um conselho, um recadinho pra galera que tá em casa, que busca engenharia. Muita gente que pensa assim, não sou muito bom em biologia, então não vou escolher medicina, também não gosto muito de ler, não vou escolher direito, não gosto de conta, eu quero dinheiro, vou fazer engenharia. Talvez você se frustre. Nossa. Talvez haja uma frustração. Talvez haja uma frustração, exatamente. Desculpa aí a falta da habilidade. Enfim, então, pense nisso. Pense que vai ser um curso difícil, muito difícil. Mesmo que você seja bom, tenha facilidade, tenha gosto pela área das exatas, continua sendo muito difícil. Você provavelmente vai reprovar. Acontece bem, assim, com quase todo mundo, reprovação. Você chega lá, sei lá, você tirar uma notas boas, você chega lá, você vai se deparar com uma matéria que é bem complicada e às vezes seu professor não é tão bom, ele não tem uma didática muito boa, ele não está preocupado se você vai aprender ou não. Então, pensem nisso. Mas se você acha que você vai gostar, se você acha que é com isso que você quer trabalhar, é um curso interessante. Eu particularmente, eu gosto bastante. Eu ainda não comecei a trabalhar na prática, assim, profissionalmente, mas até então eu me sinto realizado fazendo o curso. E se você sente que é isso que você quer, e se você sente que é isso que você quer trabalhar, dê a chance ao curso, assim. E também, eu diria, se você escolheu o curso e viu que não é isso que você gostaria, se sinta livre para mudar, não tem problema. Você não tem que estar formado aos 22 e empregado aos 23 e 25 tá ganhando seus 15 mil reais. Não coloque essas pressões em você, porque às vezes você vai se frustrar. Isso aí. Vai mais tranquilo, vai com mente aberta, entra lá e às vezes faz um primeiro ano e vê se é isso mesmo que você gostaria. Entrou dentro do curso, se você escolheu engenharia mesmo, eu te falei, vai fazer outras coisas, não fica só na graduação. Procura desde o começo outras atividades extracurriculares. E eu acho que, assim, para quem ainda está aqui na escola, para quem ainda está no ensino médio, você quer engenharia, cara, não menospreza as outras matérias, porque eu já vi gente fazendo isso. Eu quero engenharia, então vou estudar só física, matemática. Cara, é muito importante. Nossa, sabe como é que eu entrei na equipe? Porque eu era bom de escrever. Na escola eu era bom em fazer redação, tinha facilidade. Eu entrei na equipe por causa disso. Eu conquistei espaço na Atlética e no Centro Acadêmico por causa disso. Porque ninguém lá conseguia, assim, ninguém não, mas poucas pessoas têm esse gosto, essa facilidade. Aí eu chegava, eu escrevo aí, tá precisando fazer um post no Instagram, tá precisando fazer alguma coisa aí, um trabalho, um relatório, eu faço.
Aí você vai pegando essa sua habilidade e aí você vai conquistando espaço, entendeu? Às vezes você vai fazer engenharia, mas você é muito bom com comunicação. Isso vai te tornar um bom gestor. Às vezes você nunca vai trabalhar como engenheiro, você vai ter o conhecimento, mas você vai ser um bom diretor. Ou sei lá, você gosta de biologia, cara, engenharia biomédica tem tanta coisa interessante, e um mercado tão grande no Brasil. Física médica. Física médica é um outro curso, mas é bem relacionado com a engenharia. Inclusive tem a Júlia, ex-aluna que acabou de formar em física médica, que ela é a prova viva, é mistura de exatos com biológicos. Enfim, não menospreze as outras matérias só porque você já decidiu, não, quero engenharia. Cara, tudo é muito importante, ainda mais aqui no ensino médio, que é a base. Tipo assim, você ter essa base de noção do mundo, das coisas que você deveria saber, pelo menos o mínimo, eu acho que é fundamental. Ter noção do mundo onde você vive, ter noção da realidade social que você vive. Às vezes você pensa que você vai ser engenheiro, então você não precisa saber mais nada. Você menospreza as outras matérias, filosofia, sociologia, redação. Aí você chega lá para trabalhar, você tá com uma mente totalmente fechada e você nem sabe quem é que você está atendendo, quem é que vai ser seu cliente, quem é que vai ser seu chefe. Você não sabe se posicionar, você não sabe qual que é a sua posição dentro do mercado de trabalho. Eu acho que ter consciência de classe, ter consciência do que você está fazendo, ter consciência de onde você está estudando, se você for estudar dentro de uma federal, você vai ver muita coisa ali que é muito mais do que só aula e pronto. Tem política envolvida, vai ter uma greve que você vai ter que passar, se você quiser ir para a carreira acadêmica, enfim. Isso tudo vem de agora, sabe? Tem importância a todas as matérias porque elas são importantes, senão não estariam aqui. Beleza. Redação é importante. Importante. Arthur, muito obrigado. João, muito obrigado. Matheus, muito obrigado por abrir. O Matheus tá de férias, tá? Tá de férias. Primeiro dia de férias, tá trabalhando. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda para falar pra gente aqui um pouco sobre engenharia, né? Engenharia mecânica quase que exclusivamente, mas engenharia de maneira mais abrangente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você também tenha gostado de transmitir um pouco, né, desse conhecimento. E espero que a galera também tenha gostado. E aí, você presta pra quê? Valeu, galera.